Sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do menino e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos. Também vocês, crianças, rezemos. Hoje, dia em que o menino Jesus foi apresentado no templo, peçamos que ele nos ensine como viver e frequentar o templo e entender a palavra. Supliquemos.
Amém. Irmãs e irmãos, hoje exatamente completam-se 40 dias depois do Natal. Celebramos a festa da apresentação do menino Jesus, a apresentação do Senhor no templo. Na oração inicial, dizia que Jesus é apresentado no templo revestido da nossa humanidade. Ele é Deus, tomou a forma humana, encarnou-se, se fez homem, nascido. O pai e a mãe de Jesus cultivam com Jesus, com a família, uma relação piedosa de frequentar o templo. E não é fácil frequentar o templo com um menino pequeno. Hoje vocês que têm crianças pequenas, pais e mães, avós, avós, que às vezes ficam com dúvida de como se comportar e como relacionar com a criança na inquietação delas no templo. Hoje São José e Nossa Senhora ensinam a gente. O livro do Êxodo e o livro do Levítico prevêem que, obrigatoriamente, assim que a criança nasce, os pais deveriam levar a criança no templo 2 ocasiões imediatamente após o nascimento. No 8º dia, imagine, onde quer que você morasse, no 8º dia de nascido, com resguardo e sem resguardo, viaja para Jerusalém. No 8º dia, leva a criança no templo, diante do altar. O sacerdote perguntava: que nome vocês escolheram para a criança? E ali diante do altar era pronunciado pela primeira vez o nome da criança. Não se contava em redes sociais qual era o nome da criança, como hoje, até fazendo consulta na internet. Era um mistério, era um segredo íntimo, privado, da alma e do coração de quem gerava a criança. Pronunciava o pai ou a mãe o nome, porque o nome representa a bênção, a forma com que o pai e a mãe gera e aguarda a criança. Hoje banalizamos isso extravagantemente. Apresentava a criança com 8 dias e o nome era pronunciado pela primeira vez, o sacerdote confirmava aquele nome. E depois de apresentar o nome, a criança, se era menino ou homem, era levado a uma parte do templo onde se fazia a circuncisão, a operação da fimose que nós conhecemos, que na verdade era um rito de marcar no corpo da criança, numa parte íntima do menino, a identidade religiosa dele. Preste atenção num elemento que desmantela tudo que os nossos adolescentes escutam na escola, metendo a lenha na igreja e nas normas religiosas com relação ao tema da sexualidade. Com o 8º dia, cortava o couro do bilauzinho do menino para marcar o corpo dele, para que ele crescendo soubesse que ele traz na carne dele uma identidade de varão que representa o plano e o projeto de Deus, e que a sexualidade tem como natureza prolongar essa presença do homem, do sobrenome, da raiz e da família sobre o mundo. Bonito demais a dimensão simbólica disso. O menino crescia vendo no corpo a marca identitária da fé e, por que não dizer, da sexualidade, minha gente. Depois, a criança voltava para casa com a mãe e o pai. A mãe ficava 33 dias em oração, numa disciplina de alimentação de coisas saudáveis. 40 dias completados do nascimento, voltava de novo o pai e a mãe com a criança no templo, agora para fazer 3
ritos. Para um rito de purificação, como vamos ver no texto. Purificar era oferecer um carneiro, de preferência de 3 anos, em holocausto, pela purificação do pecado. Por quê? Porque arrancar sangue do corpo é uma falta grave, ainda que involuntariamente, como a menstruação e como o parto. Sempre que a mãe vai dar à luz, perde algum sangue no processo do parto, e ainda que involuntariamente perdeu sangue, se pedia perdão a Deus por causa do sangue que tem a dimensão da sacralidade da vida, sacralidade da sexualidade e sacralidade da vida, minha gente. Olha onde nós permitimos chegar com toda a opinião absurda que se tem hoje, sobretudo em nossas escolas, na educação dos nossos meninos e meninas sobre a religião é tabu no tema da sexualidade e do corpo. É o contrário. Para nós, a sexualidade e o corpo têm dimensão e alcance sagrados. Tem força sobrenatural. O rito de purificação apresentava a criança diante do altar e fazia uma consagração ao Senhor. 5 ritos ao longo de 40 dias de nascido. A criança era educada e iniciada na fé na primeira semana já. Hoje nossas crianças frequentam o templo, mas não são iniciadas na disciplina da fé. Vamos ver? Tome lá, número 9 do seu folheto, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40. Dividimos esse texto em 3 partes. Vejamos. Primeira parte. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. O costume, embora o texto do Levítico e dos Números, do Êxodo 13 e Levítico 12, não falem da criança, o costume de um rito de purificação pela criança, porque no parto, quando cortava um umbigo, também se perdia sangue, involuntariamente. Então, se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés. Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Leia. Conforme está escrito na lei do Senhor. Brada. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. A lei manda oferecer um cordeiro. Se o sacerdote der uma declaração de pobreza para o pai e a mãe, autoriza que eles armem um arapuca. Vocês sabem o que é arapuca? Se não, depois chegando em casa, acesse o Google e pesquise o que é arapuca. Armava um arapuca, pegava 2 rolinhas ou 2 pombinhos, com o documento que o sacerdote declarou pobreza extrema, mas alguma coisa traga, para apresentar pela purificação da criança. São Lucas, ao escrever o Evangelho e dizer que Maria e José levaram um pombinho ou um par de rolas, Lucas traz o tema da pobreza e do despojamento total dos apegos deste mundo. O evangelista Lucas é o que mais repete a identidade de Jesus, de José, de Maria e do plano de Deus da nossa relação com esse mundo sem a escravidão nos apegos materiais. Ele é o tema que perpassa Lucas.
eles vão oferecer pela purificação, para apresentar e para consagrar. Vou dar uma introdução que não está aqui no texto, mas está implícito para quem escutava o texto. Falei há 2, 3 domingos atrás, que até o século V, VI antes de Cristo, em Israel havia entrado uma influência da Assíria, que em 721 invadiu Israel, o Reino do Norte, e trouxe para a terra e para o povo de Israel práticas pagãs dos povos da Mesopotâmia, do Oriente Médio, estranha à fé bíblica de Israel. Dentre elas, a prática de sacrifícios humanos. Abraão é o pai da fé. Abraão inaugurou uma religião, a mais antiga religião que tira da sua prática o sacrifício humano, é a religião bíblica com Abraão e Sara, mais ou menos 1850 a.C. Abraão é o primeiro a subir a montanha para oferecer o sacrifício do filho, encontra um carneiro engarranchado numa moita, sacrifica o carneiro, queima num altar e desce com o filho. Portanto, a fé bíblica é a primeira, que depois, em 721, uma prática pagã devolve esse modo de prestar culto aos deuses, sacrificando gente. Então, o Antigo Testamento fala muitas vezes, do quanto Israel não pode ser seduzido à prática de sacrifícios humanos para aplacar a fúria dos deuses. Se fala muitas vezes, os estudiosos dizem, se fala muitas vezes, é porque tinha muita prática. O Antigo Testamento não tocaria nesse tema tantas vezes se isso não fosse algo fortemente influente na vida. Então, esse texto aqui já põe a gente diante da novidade de Cristo. Cristo vai dar um salto imensamente maior do que o de Abraão. Abraão inaugura a religião que não sacrifica humanos, mas sacrifica animais. O próprio pai e mãe de Jesus trazem um par de rolas ou 2 pombinhos para sacrificar. Jesus vai inaugurar o novo culto. Ele vai oferecer a Ele mesmo como o cordeiro que tira o pecado do mundo, para dizer para nós, a partir de agora, nem sacrifício de animal, nem sacrifício de gente. Ele inaugura a nova e eterna aliança. Não é bonito? Dê uma salva de palma para Ele, porque isso é forte, é belo. Então, o menino Jesus é educado nessa escola que evolui. Ele mesmo alcança uma compreensão altíssima. Ele cresceu num templo em que ele via coisa e dizia, isso aqui precisa mudar. Isso aqui precisa mudar. Jesus, com 8 dias, com 40 dias, com 12 anos, se perde no templo. Jesus é educado numa fé dentro dos ritos, vive e consolida-se nesses ritos e tem a autoridade para mudá-los depois. Vou introduzir um tema delicado para vocês, pais e mães e avós das crianças. Há uns 5 meses, na feira, eu encontrei uma senhora daqui da paróquia, das mais antigas, muito distinta, com uma formação elevadíssima, um intelectual, de cultura elevada, formação católica clássica. Eu encontro essa nobre senhora na feira de cumprimento, efusivamente, pergunto, a senhora sumiu? Ela olha para mim, ai padre, não sei o que eu faço.
Eu falei, você mudou, está indo onde? Ela disse, não, eu frequentava São José, mas já estou morando longe faz tempo. Mas eu deixei de ir na São José e deixei de ir na igreja por causa do meu neto. Eu disse, que problema tem o seu neto? Não, padre, não tem problema não, é lindo, maravilhoso, é a melhor coisa do mundo que Deus me deu, meu neto. 4 aninhos. Minha filha e meu genro estavam brigando demais porque ia com o menino na igreja e o menino não quieta. O menino de 4 anos não quieta mesmo. E ficavam constrangidos porque causam desconforto com o menino e cada um querendo orientar de forma diferente o comportamento da criança. Eu vi a briga dos dois e falei, deixa que a partir de hoje eu vou cuidar do neto e vocês vão para a igreja rezar. Moral da história, eles aproveitaram para dormir até mais tarde, os dois não foram mais à igreja e ela passou aí na igreja com o neto. E ela conta para mim, falando da beleza e do encanto do neto, porque vó baba por causa de neto, e diz, padre, mas ele é tão inteligente. Padre, o menino tem uma percepção que eu não sei onde vai parar. Padre, já fui com ele em 8 igrejas. Não estou indo em nenhuma mais. Falei, por quê? Ele não gostou de nenhuma. Escuta essa, pai e mãe. Eu não estava com o microfone na mão, estava na feira, mas eu tenho uma relação de estima com essa família. Eu disse a ela, você, na altura da sua formação, com a base que você tem, põe numa criança de 4 aninhos, por causa do amor que você tem por ela, põe nas mãos de uma criança de 4 aninhos o poder de decidir a prática religiosa dos pais e dos avós, e dela também. Você acha que você está dando o melhor para essa criança? É claro que vocês que são pais, e é claro que o rito católico, particularmente o rito da missa, ele não é muito harmonioso com... Já não era no meu tempo. Eu também era uma criança extremamente inquieta e levei muitos beliscões para me comportar na igreja, que espero que os pais de hoje não façam isso, porque não precisa de violência. Não deve ter violência, mas deve ter autoridade. Autoridade. O que não vence às vezes na autoridade, vence na disciplina e no cansaço, mas vence. Mas um pai e uma mãe não pode dar para uma criança, uma avó não pode provar que ama uma criança dizendo a ela que ela tem maturidade para decidir a prática religiosa dela, dos pais e da avó com 4 aninhos. Eu disse a ela, eu tenho lido muito, estudado muito e vou dizer uma coisa para a senhora muito sofrido. Esse menino vai crescer com a avó e o pai fazendo tudo o que ele quer e renunciando tudo que ele não gosta. A hora que esse menino tiver 7, 8 anos, 9 anos, que chegar numa escola e não for com a cara da professora, vai querer que o papai e a mamãe obrigue a escola a tirar aquela professora e a escola não vai tirar. Esse menino vai entrar numa sala de aula, vai implicar com 3, 4 coleguinhas e querer que aqueles coleguinhas não fiquem na mesma sala que ele. E o papai e a mamãe vai na escola dizendo que está tendo problema e a escola não vai tirar. Esse menino vai ficar insatisfeito, frustrado, porque teve um mundo por conta dele e aos 11, 12, 13 anos esse menino vai entrar numa depressão. Vai desencantar com a vida, porque teve um vovô e uma vovó, um papai e uma mãe que dava tudo e agora tem um mundo que lhe põe limites. Esse menino vai entrar em depressão e esse menino vai suicidar. Eu disse para ela brava, furiosa, olhou para mim, tá jogando praga no meu neto? Falei, não, eu estou te convidando à lucidez e à responsabilidade sua sobre o futuro dele e o futuro de quem vai conviver com essa criança. Porque ele está decidindo não só o futuro dele,
mas ele vai ser um caos na vida dele mesmo, na vida da família e na vida de todo mundo que tiver que dividir espaço com ele. Esse menino não vai ter formação de disciplina para nada. Isso é o que a psicopedagogia e o que a psicologia infantil fala. Leia. E hoje, com os acessos que tem no YouTube, tem coisa boa demais nesse campo para orientar. Não dê a uma criança o poder de decisão e de rumo sobre o que igreja quer ir, que escola quer ir, o que eu quero comer. Nem comida se decide, se aprende. Já disse muitas vezes, e repito-o, São João Paulo II disse aos bispos: vocês bispos estão fazendo concessões demais, os padres estão fazendo uma pregação frouxa demais, deixando os católicos ir na igreja para fazer o que quer e para buscar o que quer, para realizar desejos. Diz São João Paulo II, a igreja não é o lugar onde a gente faz o que deseja. A igreja é o lugar onde a gente recebe do pregador capacitação e qualificação para educar os desejos. Ter autodomínio sobre os desejos. Ter controle sobre as próprias vontades e os próprios impulsos. A igreja não é uma seara de amiguinhas e amiguinhos, um clube de luluzinhos, todo mundo fazendo o que gosta. É um lugar da educação para a fé, para a relação com Deus e para a relação com o próximo e para a relação com o próprio corpo. Dito isto, essa avó que me deu a bronca, eu não disse mais para ela. E depois mandei esse texto que nós vamos ver agora. Vê a praga, se é praga ou se é resultado da formação. Vamos ver? Pai e mãe, vô e vó. Segure esta. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. Olha a característica desse homem. É um sacerdote no templo de Jerusalém, Simeão, justo, piedoso. A base de fé de Simeão esperava a consolação de quem? Do povo de Israel. Continua. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Essa afirmação do evangelista Lucas dá base para praticamente consenso nos pregadores e estudiosos de Bíblia, que Simeão não morreria sem antes ver o Messias que vem do Senhor, indica que ele era um sacerdote idoso, preocupado com a realidade do povo de Israel, angustiado e sofrido e aflito, vendo todas as tribulações e provações pelas quais o povo de Israel passava. Simeão, que indo para o templo e para casa, de casa para o templo, do templo para casa, via a realidade de sofrimento das pessoas e perguntava também a Deus: Senhor, eu te sirvo no templo, até quando existirá esse caos na família, na sociedade, na política, na economia, na cultura, na segurança, igual hoje? E o Espírito Santo falou para ele: calma, velho sacerdote, segura, fica firme, você não vai morrer sem ver a consolação, firma. Então, quem é justo? Quem é piedoso? Quem espera a consolação? Tem o Espírito Santo. Tem gente que quer ter o Espírito Santo sem cultivar justiça, sem cultivar piedade e sem cultivar esperança na consolação. Como é que vai ter o Espírito Santo? Se ele é chamado de o Consolador. Mas agora tem uma afirmação ainda mais severa. Vá. 22. 22.
27, desculpe. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Espere lá, deixa-me fazer uma pergunta extremamente desconfortante para mim e para você. Quando você vem ao templo, você vem movido pelo Espírito Santo? Você vem movido por hábitos rotineiros de práticas culturais e modos cultuais de repetição, que nem sabe o que significa? O que te move, o que te traz no templo? É o medo das desgraças, das provações, do coronavírus? É medo? O que te move vir ao templo? Apesar de todas as tribulações, provações, dificuldades, de todos os sonhos, projetos e ambições, mas quando eu me preparo para ir para a igreja, tem uma mão, tem uma força sobrenatural que me move até o templo. É o Espírito Santo que me traz. É ou precisamos melhorar? Reage, igreja. Tome. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Leia. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Espere lá. Os pais de Jesus trouxeram o menino conforme a lei obrigava. Perca o medo da palavra obrigação. Perca o medo da palavra dever. Perca o medo da palavra obediência. Perca o medo da palavra submissão. Perca o medo. Alcance o nível de liberdade que te ponha diante dessas palavras com a força que o Espírito Santo pode te dar. Veja, então, Simeão vem, os pais de Jesus trazem o menino, e Simeão toma o menino Jesus nos braços. Repitam comigo. Hoje nós estamos aqui. E também recebemos Jesus como Simeão nos braços, no coração. Senhor, não me deixe desperdiçar este encontro com Jesus. Amém. Simeão toma o menino nos braços e faz uma reza maravilhosa. Olha a reza de Salomão com o menino Jesus nos braços. Vamos. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. O que significa isso? Agora eu posso morrer. Se eu estou com o eterno na mão, viver ou morrer faz pouca diferença. Posso partir. Também indica a idade já avançada de Simeão, que esperou tanto tempo. Agora eu posso partir em paz. Por quê? Leia. Porque meus olhos viram a tua salvação. Repita comigo. Ver Jesus é ver a salvação. Pai e mãe, vô e vó, indique isso quando você falar de Jesus para sua criança. Ver Jesus é ver a salvação. Escutar a palavra de Jesus como nós estamos agora é escutar a palavra da salvação. Daqui um pouco Jesus, o Cordeiro, vai ser apresentado, elevado aqui. E o padre dirá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a salvação. Que depois o padre e os ministros vêm trazer Jesus, não para você ficar com ele nas mãos um pouquinho curtindo e ir embora, mas ele vem até você como alimento de salvação, alimento de cura, alimento de regeneração da sua força, para você viver a fé, viver a vontade de Deus. E às vezes dá vontade de ir embora,
quando o padre entrega Jesus com todo o amor e zelo, dizendo o corpo e sangue de Cristo, e a pessoa nem sabe mais dizer amém. Não se assustem. Às vezes eu tenho responsabilidade sobre isso, porque isso também me avalia como pregador. Às vezes, de cada 10 que eu dou a Sagrada Comunhão, 3, no máximo 4, estão concentrados no que estão fazendo e respondem com um amém à altura. Contei já para vocês na pregação, uma senhora toda modernosa, já na casa dos 60 para 70, com tatuagem, todos os balangandãs no corpo. Eu entrego Jesus para ela, o corpo e sangue de Cristo, e ela diz, de boa. De boa. Aí me dá uma vontade de ir embora para a roça e nunca mais voltar. Nunca mais enfiar a cara no mato e viver com os bichos. Porque meus olhos viram a tua salvação. Continua. Que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Quer avaliar a qualidade espiritual da sua fé? Te dou um refil para fazer o teste da qualidade espiritual da sua fé. A de Simeão, ele espera a consolação de Israel, ele proclama Jesus como luz para as nações, glória do seu povo. A fé de Simeão não é uma fé de uma classe média que cultiva uma relaçãozinha com Deus intimista, um Deus privado, centrado no umbigo, meu mundinho. A fé de Simeão é uma fé que alcança o mundo. Porque Deus que vem em Jesus vem para alcançar o mundo. E a saúde da sua fé se mede também pelo quanto você, na sua relação com Deus, cultiva um zelo e uma esperança de que o mundo será transformado. Não só você, não só sua saúde, não só sua casa, não só sua família, não só o condomínio que você mora, mas o mundo. Amém? Reage com uma salva de palmas, com amém. Olhe para as desgraças e sofrimentos das notícias que você lê e profira uma palavra profética dizendo, na fé que eu tenho no Senhor, essas realidades de sofrimento serão vencidas e a consolação virá. Amém? Continua. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus. Agora o pau quebra. Presta atenção no que o velho sacerdote diz para a mãe. Vai. Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Vai. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Esse menino vai ser causa de queda e reerguimento para muitos. Vai ser sinal de contradição. Vai revelar os pensamentos não da mente, mas dos corações. Eu gosto disso. O coração tem pensamentos. Sinal de contradição é esse aqui, ó. Tem muita gente que abandona a igreja e a fé cristã, vai parar no budismo porque não tem esse sinal de contradição aqui, ó. No budismo. Não tem essa renúncia de si mesmo. Não tem esse esvaziamento de si para servir e fazer o amor de Deus chegar ao mundo, entregando-se totalmente. Esse é o sinal de contradição. E é esse o motivo de queda para muitos. E reerguimento para muitos. Porque para quem não aceita o sangue dele para purificar os pecados, ele será motivo de queda.
Para quem aceita que o sangue dele perdoe e apague os seus pecados, ele é causa de reerguimento. Quanto a ti, Maria, uma espada vai te traspassar a alma. Você imagina um padre hoje, com os celulares ligados na igreja, o padre pegando uma criança, elevando e dizendo, bendito seja Deus por essa criança, depois dizendo para a mãe, prepara porque uma espada vai te traspassar a alma. A mãe sai daqui, vai logo numa delegacia, com um monte de testemunha, com um vídeo gravado que o padre jogou uma praga e falou uma coisa absurda do filho dela. Nossa Senhora escuta essa, sabendo que ela, que escutou o anjo falar que ela seria a mãe do Salvador, ela sabe que essa palavra de Simeão não tira Nossa Senhora do papel de ser mãe até os piores momentos, mas qualifica e capacita Nossa Senhora, desde a primeira vez que leva o menino no templo e a segunda vez, para que ela esteja de pé ao lado da cruz, para dizer, filho, a missão é sua, e eu não vou nunca tirar você da sua cruz, porque a missão sua é sua, e eu serei mãe sua, para te ajudar a segurar o que for, mas você cumprirá com a sua missão, você não fará o que eu quero, mas você fará o que Deus quer para você, e pela salvação do mundo. Nossa Senhora merece uma salva de palmas, porque é uma grande mãe. Isso é ser mãe. Isso é ser mãe. Isso é ser vô, é ser vó, é ser pai. É dizer, eu estarei com você de pé ao lado de você, mas você vai cumprir sua missão. Vamos. Agora, última cena. Uma velha dentro do templo, 84 anos, uma viúva, que faz um barulho danado dentro do templo. Olha a barulheira bonita que Ana faz dentro do templo. Pegue comigo, vamos lá. Impressionante. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada, e vivera 7 anos com o marido. Brada. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Espere lá. Uma história só de tragédia. Em Israel, casar, está com 84 anos, ficar viúva com 7 de casadas. Ana poderia ser daquelas mulheres ou daqueles homens que acontecem umas desgraças e tragédias na vida. Eles vão para a igreja, sabe para quê? Para arrumar amigos e amigas para ficar contando a mesma lereia da vida deles. Tem gente assim. Tem gente que vem para a igreja, não sabe nada de Jesus, não entende nada da palavra de Deus, nada. E diz para o padre, acho bonito o evangelho, a pregação, o senhor empolga, mas sou ruim da memória, não guardo nada, não entendo bem a religião. E aí você pergunta, o que a senhora vai fazer? O que o senhor vai fazer na igreja? Lá estão meus amigos, tem anos que eles me escutam. Tem gente que transforma a fé na igreja num clubinho de amiguinhas e amiguinhos contando desgraça e tragédia. Eleve-se, alcance o nível da velha Ana. Olha o que ela fazia. Olhe o que a velha Ana, depois que perdeu o marido, a situação está trágica, está sofrida. Qual foi a escolha de Ana? Brada. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. O que a velha Ana foi fazer na igreja? Pedir um jaleco do padre para pertencer a algum cargo, alguma função? Não. Pedir para receber uma honraria? Não. O livro do Levítico proíbe que mulher permaneça no templo durante a noite. Ana conseguiu uma brecha, um cantinho para ela esconder. Ela furava a lei bíblica, porque ela achava que dependia da oração dela, do fervor dela, dia e noite, com jejum e oração, servindo a Deus. Para quê? Veja, olha
para que é que ela fazia isto? Servia a Deus com jejum e oração. O texto vai dizer: Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. O Salmo diz que em Jerusalém todo homem nasceu. Quando diz que Ana falava do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém, diz que Ana cultivava uma espiritualidade, uma mística, que o sonho dela é que todos os homens e mulheres da terra encontrariam a libertação. É uma velhinha que não sossegou, não marcou sua vida pela tragédia, mas marcou sua vida pela esperança e deu o que podia, um estômago para sentir fome e quando doía a fome. Para que é que nós fazemos jejum? Para que serve o jejum, minha gente? O jejum serve para ensinar a gente a ter autodomínio sobre as vontades e os desejos. Para que é que a gente faz jejum? Para buscar o autodomínio sobre os desejos e as vontades. Vocês, casais de esposas e esposos jovens, sabem do quanto a vida de vocês é marcada por dificuldades entre vocês, porque não sabe o que fazer com os desejos e vontade dele e dela, que está fora do que você esperava. Isso existe? Enfie jejum no casamento de vocês. Enfie uma vida espiritual, um cultivo de fé. Dizer, bem, nós vamos buscar um autodomínio sobre minha vontade e meus desejos e você também. Mas nós vamos fazer essa família funcionar. Se você não vai ter o domínio sobre a sua casa e se Deus não reinará sobre o seu casamento. Põe um autodomínio sobre desejo e vontade. E o jejum é a escola para isso, minha gente. Claro, diante disso, vem o desfecho mais bonito do mundo. Leia. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Para os nossos meninos, pai e mãe, vô e vó, para os nossos meninos crescerem, tornarem-se fortes, cheios de sabedoria e da graça de Deus, é preciso que nós mais velhos, as Anas e os Simeões de hoje, os Josés e as Marias de hoje, tenhamos autoridade e firmeza de fé. Esse menino aqui, tem quantos anos? Esse menino aqui, fica em pé, passou no vestibular na UNB em primeiro lugar para direito. Sabe por quê? Porque tem pai e mãe, tem vô e vó, tem autoridade. Eu conheço desde antes do ventre da mãe. Merece a mãe e o menino uma salva de palmas? Não merece, não? Ontem eu estava no aniversário da avó dele e pensava, um menino com 17 anos, passar no primeiro lugar na UNB, para direito, é fruto da autoridade de Ana e Simeão. É fruto da autoridade do pai e da mãe. Põe essa autoridade de fé que você verá os meninos e meninas da sua casa crescerem e tornarem-se fortes, cheios de sabedoria, e a graça de Deus vai estar com eles. Amém. Amém. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Peça para o Espírito Santo tomar hoje o governo da sua casa. Consagre a sua casa hoje, o seu casamento e a sua família, à autoridade do Divino Espírito Santo. Para que o Espírito Santo pouse sobre a sua casa, sobre sua família, sobre os seus desejos e suas vontades. Que o Espírito Santo reine sobre você, pai e mãe, vô e vó, sobre você, filha, filho, e você tenha autodomínio sobre desejos e vontades. E a sua casa seja o lugar
de crescer e tornar-se forte, cheio de sabedoria, da graça de Deus, sempre com vocês na família. Reze e peça essa graça. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Renova-me Renova-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma. e minha alma reviverá. Renova-me Renova-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Renova-me, Senhor Jesus, para te adorar. Para te louvar, renova-me, Senhor Ergue-me, Jesus. ergue-me, Senhor, com teu Espírito, Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Canta, igreja, ergue-me, Ergue-me, Senhor, com teu Espírito, todos em pé. e minha alma reviverá. Eleve as mãos para o céu. Para Te adorar, para te louvar. Ergue-me, Senhor Jesus, para te adorar. para te louvar, Ergue-me, Senhor. Senhor Jesus. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Jesus cresceu e tinha muita coisa que ele tinha que mudar no templo. Ele até pegou um chicote e fez muita proeza no templo. Estenda suas mãos para Jesus. Apresente a sua família a Jesus. Apresente seus filhos, pai e mãe. Apresente seus pais, filhos, filhas. Apresente sua família a Jesus, ao Pai, ao Espírito Santo. E consagre sua família, como São José e Nossa Senhora consagraram a sua família no templo. Consagre sua família a Deus, fazendo a sua oração agora, entregando a Deus sua família. Senhor, nós te entregamos a nossa família, sobretudo os graves problemas que lá não sabemos enfrentar. Também confiamos ao Senhor, luz que vai nos iluminar, e nós enfrentaremos tudo o que precisa ser transformado em nossa casa. Nossas crianças conhecerão a luz da verdade, serão educadas e crescerão em sabedoria, estatura e graça, na saúde e na paz.
e os mais velhos terão a alegria de Simeão e Ana. Nossa família será restaurada e o mundo e a humanidade serão restaurados no seu amor. Amém. Amém.